Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a professora Jaqueline e hoje nós falaremos sobre a língua, a linguagem e a variedade linguística e todas as palavras que fazem parte dessa variedade. Para começarmos, nós veremos o conceito de língua, que é uma linguagem verbal de um grupo de pessoas, conjunto das regras que constitui o sistema da língua. Ou seja, a língua nada mais é que um conjunto de regras de um determinado país. Para nós formarmos a nossa língua, nós partimos de um sistema, que no nosso caso é o alfabeto. A partir de letras do alfabeto, eu formo diversas palavras. E em todos os países ou todos os continentes, é comum ter uma língua específica para aquele continente ou país, certo? E a nossa língua, que nós falamos aqui, é o quê? O português, tá? Às vezes é comum a gente estar navegando na rede, né? Em algum site, e aí tem a opção lá, traduzir a língua, e aí você vai lá e coloca a opção português do Brasil, visto que tem o português de Portugal, que em algumas palavras são totalmente diferentes da nossa. E aí a língua é isso, esse conjunto de sistema de um país que formam as palavras e, consequentemente, forma aí a comunicação em geral. Nós temos também a linguagem, capacidade de se comunicar. Se eu tenho a língua como o conjunto de regras e a partir daí eu posso me comunicar, a linguagem é o que eu faço com a língua, eu me comunico. E essa comunicação, ela pode ser tanto verbal como não verbal. Como eu estabeleço uma comunicação verbal? É essa aqui que a gente está fazendo. Eu estou fazendo, né? Falando e explicando aí através dessa videoaula. Essa é uma comunicação verbal. Tem também a comunicação não verbal, que é aquela através de danças, né? Através de gestos. Se você me perguntar, e aí, professora, tá tudo bem? E aí eu fizer assim, você vai entender o quê? Tá tudo bem. Isso é uma comunicação não verbal. Então, é a capacidade de se comunicar através de palavras, que é o que nós estamos usando, que eu estou usando com vocês. Eu estou usando o sistema da língua, as palavras, para estabelecer essa linguagem, essa comunicação. Os sons, os gestos, as expressões faciais ou corporais. Então, nós temos aí a linguagem verbal, que é a que nós falamos, utilizamos as palavras para falar, e a não verbal. Durante os nossos dias, aí, o nosso dia a dia, a gente usa muito a linguagem não verbal. A gente acena, a gente cumprimenta as pessoas de longe, nós andamos na rua e no sinal ali, o semáforo mostra, tá verde para passar, amarelo para ter atenção, vermelho para ficar paradinho. Então, essa é uma comunicação não verbal. O que acontece? Todas as vezes que é passada uma informação e aquela pessoa que recebeu essa informação, ela entendeu, independente se esteja falando ou seja escrevendo, quando nós escrevemos também, é uma comunicação verbal. Por quê? Porque nós utilizamos o sistema escrito, as palavras, para se comunicar. Tanto a comunicação verbal como a não verbal, ela faz parte dessa linguagem, que é essa capacidade nossa de nos comunicar. E aí nós temos também a variedade linguística. E o que é? Eu tenho uma língua, que são as palavras, né? Por exemplo, aqui no Brasil, falo português. Nos países norte-americanos, falo inglês. Nos países da Europa, a maioria fala francês, ou neerlandês, ou alemão. Assim, o conjunto gráfico que cada país fala. A linguagem é o que nós fazemos com essas palavras. E agora tem essa variedade linguística, que é um assunto muito rico. Por quê? Porque ela muda. Como o nome já diz, variedades são muitas. Então, ela muda de acordo com o país, de acordo com a região. Aqui no caso do Brasil. No Brasil é possível juntar várias pessoas de estados diferentes e uma palavra que indica uma coisa, para cada estado indica outra totalmente diferente.
Então, são o que nós chamamos de gírias, né? Essa variedade linguística é a forma de variação que tem na língua em determinado local. Então, vamos ver o conceito de variação linguística. São diferentes maneiras de empregar a língua. Essa variação linguística ela pode sofrer algumas alterações, por quê? De acordo com o tempo. Vocês sabiam, quando nós vemos assim novelas de época, vocês sabiam que já tem algumas palavras que sofreram alterações? Quem já viu aquela novela de época que eles falavam voz me ser? E aí essa palavra voz me ser sofreu a alteração, que hoje nós falamos o quê? Eu acho que vocês sabem, nós falamos você. Então, essa variação de tempo é a variação que a palavra sofre no decorrer dos anos ou das décadas, tá bom? E nós temos também a variação geográfica, ou seja, a variação de espaço. Nós temos aí, nós somos conhecidos, nós maranhenses, por falar muito rápido. Tem até aquela piada que eles dizem assim, ei, é verdade que vocês no Maranhão, em vez de falar não, vocês falam é não? Aí o outro responde, não, é mentira, tá? Então essa é uma variação linguística, é uma característica, nós pegamos a palavra não, e realmente a gente faz isso, fala a verdade, você faz isso. E nós pegamos a palavra não e falamos não, certo? É uma variação linguística. Outra variação, tem várias variações linguísticas, né? Na nossa região. Tem outras variações linguísticas. Dentro de um país é possível colocar várias pessoas falando as suas gírias, as suas formas de expressar seus sentimentos. Então, o tempo, que à medida que o tempo vai passando, as palavras vão se modificando. Nós temos a geografia, nós somos conhecidos por falar muito rápido. Já tem o baiano, que fala mais devagar, fala daquela forma cantando. Já tem lá o paulista lá, que fala porta, portão. Né? Nós temos o mineiro, que fala sou, bom, tá bem, sou, tá bom. Entendeu? Então, essas são as variações linguísticas que acontecem de região para região. Na sua tela aí, você está vendo essa imagem, guri, que nós sabemos aí, que é de uma região específica, abestalhado, oxente, nós falamos muito oxente, abestalhado, mano, não é isso? Nós temos aí a palavra mano, que normalmente ali o pessoal do Sudeste que usa, o ai, que é a palavra ali mais dos mineiros. Então, são palavras, tem o bar, tem o tchê, né? São palavras que são utilizadas de regiões para regiões, tá? Nós temos fatores sociais. Esses fatores sociais indicam que, dependendo da classe social que a pessoa ocupa, ela desenvolve a sua linguagem. É comum ter essa diferença entre as questões sociais, porque uma pessoa que cresce, às vezes, né, numa condição inferior, que talvez não estudou, que talvez não teve oportunidade de desenvolver sua linguagem, de estudar, de conhecer as palavras, ela vai ter um palavreado inferior àquela pessoa que conhece as palavras, que consegue organizar as palavras, que eu acho que é o que você está estudando para isso, para organizar as palavras, para falar de uma forma clara, eficiente, uma comunicação direta. Então, esses fatores sociais, eles são muito importantes na variação linguística, porque eles definem a forma que a pessoa fala, né? Eles definem a forma que a pessoa vai se expressar. Se a pessoa teve acesso a essa informação, ela vai ser uma pessoa que ela vai ter facilidade, ela vai organizar as palavras, vai ter coesão, vai ter coerência nas suas palavras. Mas se essa pessoa não estudou, ela só aprendeu a falar pelaquilo ali que ela ouviu. Normalmente, os nossos avós, bisavós, quando nós conversávamos ou conversamos com eles, nós notamos algumas palavras que nós não conhecemos às vezes ou não falamos hoje, não é isso? Então, isso vai também da questão social, da questão de acesso, né, a essa estrutura de estudo, a esse conhecimento. Então, a linguagem ela vai muito por esse lado. Pelo tempo, como as palavras mudam,
pelo espaço geográfico, como cada lugar fala de um jeito, a sua gíria, a sua forma de falar, e também por fatores sociais, escolaridade, como eu já falei, o acesso que aquela pessoa teve aos estudos ou não, vai definir a forma que ela fala, e a forma formal e informal. Eu não poderia chegar aqui nesse vídeo e falar de qualquer jeito como eu falo na minha casa. Ei, pega isso ali pra mim, menino, faz isso. Não posso, eu tenho que organizar as minhas palavras. Por quê? Porque é uma forma mais formal. O meu vídeo, ele vai alcançar pessoas de todas as idades, de todos os jeitos. Talvez você está assistindo e aí o papai está perto, a mamãe está perto. Por isso que eu não falo uma linguagem tão infantil. Por quê? Porque eu vou alcançar todos os públicos. E essa linguagem que eu tenho que ter, ela é uma linguagem mais formal. Porque eu não posso ter uma linguagem informal, aquela que eu converso com minha vizinha, que eu converso com meu esposo, com meus filhos, né, no meu núcleo de amigos. Por quê? Porque eu estou trabalhando, eu tenho que estabelecer uma linguagem mais objetiva. Já nós temos a linguagem informal, que é aquela linguagem que a gente não se preocupa se a gente está falando nós foi, nós vamos. E acontece muito isso, às vezes, na sala de aula. Eu tenho que falar com vocês, ei, professora, nós fez isso. Como é que é? Nós fez ou nós fizemos? Acontece muito com isso. Se já acontece muito isso, se já aconteceu com você, você se lembra, deve ter se lembrado. Professora, posso ir no banheiro? Eu falo o quê? Não pode ir no banheiro. Você vai subir no banheiro e vai? Não, você vai ao banheiro, certo? Então, até na nossa forma informal, ali na sala de aula do dia a dia, a professora, né, faz algumas intervenções. Quando a professora escuta você falando com um colega, alguma palavra que não está conjugada correta, a professora faz o quê? É assim, a forma conjugada correta é essa. E, então é isso, nós temos a forma formal e informal. A formal é aquela que nós, quando você vai apresentar um trabalho, um seminário, você tem que ter a forma formal de falar. Você tem que se colocar bem, falar as palavras corretamente, conjugar corretamente. E informal com seus irmãos, na sua casa, com seus amigos, você não precisa ficar se preocupando se você está conjugando correto. Então, essas são as variações que a língua, né, tem. E como nós já aprendemos aí na outra aula, que substantivo é aquele grupo de palavras que nomeia a todas as coisas existentes, né? A pessoas, a objetos, a pensamentos. Nós vamos aí relembrar sobre os tipos de substantivo, porque eles exercem um papel muito grande e importante na linguagem, não é isso? Na língua, na linguagem e na variação linguística. Então, vamos lá relembrar? Nós temos aqui o substantivo comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Vamos lá relembrar. O que é o substantivo comum? É aquele substantivo que ele nomeia seres ou objetos de uma espécie. Eu tenho ali o exemplo de mãe e uva. É aquele substantivo que ele nomeia, né, a um grupo de pessoas, a um grupo de coisas. Por exemplo, mãe. Nós temos várias mães no mundo. Mas se eu falo o nome da minha mãe, aí já deixa de ser um substantivo comum e passa a ser um substantivo próprio, certo? Então, o substantivo comum é aquele que nomeia a um grupo, em geral, de pessoas, de objetos, tá certo? O próprio. Agora, já o próprio, como eu falei, ele destaca em particular, um ser em específico. É como se eu falasse assim, o pai da Jaqueline, certo? Eu tenho o pai aí como uma palavra comum, que tem vários pais aí no Brasil e no mundo, mas o pai da Jaqueline e o nome dele, que no caso é Antônio, é um nome próprio, porque é o nome de uma pessoa em específica, tá certo? Então, o substantivo próprio, ele especifica, ou seja, ele coloca em particular o nome de uma pessoa, de um estado, de um país, de um continente, e normalmente ele é escrito com letra maiúscula, tá certo? Um substantivo simples. Substantivo simples é simples demais. É aquele que é formado por um único radical. Você lembra lá o que é radical? É aquela raiz da palavra, ou seja, é uma palavra formada só de uma única palavra. É
é aquela palavra que ela não tem mais de uma raiz, ela só tem um radical, uma raiz, tá certo? Nós temos aqui amor, casa, tá? Então, aí, nós temos uma palavra formada de um substantivo simples. E o substantivo composto, que é já o contrário do substantivo simples, é aquele que é formado de duas ou mais palavras. Olha aí o nosso exemplo. Passatempo, que é uma palavra formada do passa, mais a palavra tempo, e dá passatempo. E nós temos segunda-feira, que é a formação da palavra segunda, mais o nome feira. Então, são duas palavras, ou seja, são dois radicais, formando aí um significado só. Nós temos o substantivo concreto, que ele nomeia seres, né, da própria existência, ou seja, ele não precisa de outro ser para existir, ele já existe por si, diferente do seu contrário, que é o abstrato, que precisa de outro para existir. Então, substantivo concreto nomeia seres com existência própria. Professora, mas é comum, olha, é comum eu ter um substantivo simples, eu ter um substantivo comum, um substantivo concreto numa mesma palavra. Isso é comum, tá? E aí, eu tenho um abstrato que ele nomeia sensações e depende do outro. Esse eu já expliquei também. Nós tínhamos aquele conceito que abstrato é tudo aquilo que eu não posso pegar, é isso? Só que isso acabou, esse conceito aí. O abstrato é aquela palavra que depende de outra para existir. Se eu disser para você, nossa, gente, eu tô com muita fome. Para a fome existir, tem que existir a professora, não é isso? Ah, eu tô tão triste, para o sentimento existir, tristeza, tem que existir alguém para sentir. Ah, eu tô tão feliz, a felicidade é um sentimento, né? E para ela existir, precisa de alguém para existir, não é isso? Para senti-la, na verdade. Então, esse é o substantivo abstrato. Primitivo é a palavra inicial vindo de outra língua. A palavra nós, da língua portuguesa, nossas palavras vieram do latim, a maioria delas vieram do latim, outras do grego, outras do hebraico, outras aí vieram de outras nações. A nossa língua portuguesa, mas em si, a sua base, ela tem o latim como a sua língua que originou a língua portuguesa. Nós temos aqui a palavra algodão, que veio do algodão, que é de uma palavra árabe, e nós temos aqui a palavra folha, que veio de folia, de uma palavra latina, certo? Então, ela é a palavra inicial, não existe outra palavra na língua portuguesa primeiro do que essa se relacionando ao algodão. E não existe outra palavra se relacionando à folha primeiro do que essa. Existem sim derivadas dela. Exemplo, de algodão, algodoeiro, de folha, folhagem, aí sim, existem derivadas, mas elas são as primeiras palavras da nossa língua, certo? Da língua portuguesa. E o derivado, a palavra do substantivo derivado, como eu já falei, é aquele que deriva de outra já existente, deriva da primitiva. No caso aqui, eu tenho chuveiro, derivando de, fale aí, isso mesmo, você acertou, derivando de chuva, e livraria, derivando de livro. E por último, nós temos os substantivos coletivos, que é aquele que eu conheço como o grupo, né, o conjunto de seres ou de objetos que em uma única palavra eles são nomeados. No caso aqui eu tenho arquipélago. Arquipélago é só uma palavra, né? Arquipélago, tá aqui, ó. Só que ela nomeia um conjunto de ilhas. Eu tenho aqui constelação, isso é uma palavra. Mas ela nomeia um conjunto de estrelas, tá certo? Nós vamos estar fazendo a nossa atividade aí, colocando em prática o que nós aprendemos hoje. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!